Fala Agronomia! Fala Agronomia, bem-vindos ao Botina Monstro. Dessa vez a gente está com um professor, meu primeiro mentor, um grande amigo, já foi meu gestor. E Wagner, é um prazer, é uma honra ter você aqui hoje com a gente. E eu tenho certeza que pela sua experiência, a gente vai ter dicas muito interessantes e muito boas para o nosso público aqui do Botina Monstro. Bem-vindo. Ok, Giovanni, obrigado aí. É uma oportunidade, uma satisfação estar aqui conversando com você e vivendo esse novo momento aí, o mundo da internet, do YouTube. Vamos lá. Que eu puder contribuir aqui com você e com a sua audiência, estou à sua disposição. E aqui, Vagnão, é um bate-papo bem gostoso de fazer, bem descontraído, que a gente vai conversar sobre a carreira, sobre a história, e eu vou contar um pouco da sua carreira para o pessoal, para eles entenderem quem é o Wagner Gonçalves. Pessoal, o Wagner Gonçalves é gerente comercial e multinacional, ele tem um histórico muito interessante, 23 anos de mercado, formado pela FGV, e ele está hoje como gerente comercial, mas já foi RTV, que é o representante técnico de vendas, DTM, que é o desenvolvimento técnico de mercado, que é um cargo interessante, os que não conhecem, nunca ouviram essa sigla, a gente vai falar disso na conversa. Foi trainee de DTM e assistente técnico comercial. Então é uma carreira que começou lá nas primeiras, que a gente fala na categoria de base, né, Wagner? Os primeiros cargos dentro de uma multinacional e foi crescendo. WG, conta pra gente como que foi o seu começo, por que você escolheu agronomia? Antes, só uma correção, tá? Eu fiz FGV também, mas é UFG, tá? Então, Universidade Federal de Goiás. Eu fiz FGV depois aí, fazendo especialização, ou melhor, MBA em gestão comercial. Mas tá valendo. Tá certo. A pergunta qual é? Isso. Como que foi o seu começo? Por que você escolheu agronomia? Cara, é assim, ó, são coisas do destino de fato mesmo, tá? Eu sou um indivíduo tipicamente urbano, tá? E eu cresci em Goiânia e o meu vínculo com a área rural era de passar férias nas fazendas de familiares. Nunca imaginei que efetivamente fosse trabalhar no meio rural. Só que não só quem vive no meio rural se interessa por agronomia, porque, antes de mais nada, agronomia é biologia. E algo que eu sempre gostei foi de biologia. E quando eu estava lá no ensino médio, eu tinha dúvida, vou estudar o quê? Sabia que queria fazer algo na área de biologia. E biologia, todo mundo pensa, medicina. E odontologia. Só que a biologia é muito mais ampla que isso. E eu fui ver os cursos na área de biológicos. E tinha lá um bendito agronomia. E eu acabei embarcando nessa e tem sido uma excelente jornada. Acho que foi uma boa escolha para a minha vida, porque eu saí do estereótipo do agrônomo, que é o cara da botina, que efetivamente tem lá laço rural, que fica jogando truco na cantina e bebendo pinga, entendeu? Então, não é muito esse meu estilo e, assim, é bacana porque, efetivamente, a agronomia abraça pessoas de diversas origens aí, não só da área rural, e hoje a gente tem visto cada vez mais pessoas de, primeiro, gêneros diferentes, porque há 10, 15 anos atrás, o que a gente tinha? Cara, uma turma que era de 80-20, o bendito Pareto, ou seja, 20% da turma era de meninas, efetivamente de meninas, a gente sempre chama as mulheres de meninas, principalmente na faculdade. Então, hoje a gente tem um cenário que é totalmente diverso, onde você tem aí mais ou menos 50% ou 60-40%, que é algo que é efetivamente muito bom e certamente contribui para criar uma população de agrônomos, aí, de pessoas no campo um pouco mais heterogêneas do que a gente tinha no passado.
E lembrando que na época que você fez agronomia, ela não era tão famosa, né? Porque hoje a gente tem muita divulgação nas mídias, é um curso que pelo Brasil, vamos dizer assim, testa potência toda no agro, acaba sendo um curso que hoje chama muita atenção. Mas lá atrás ele não era tão famoso, né? Não, efetivamente não, cara. Eu sou o primeiro agrônomo da minha família, tá? Tem aí uma série de familiares que seguiram aí pelo direito, pela medicina, por cursos que teoricamente são mais famosos, ou são cursos aí que os pais sempre estimulam seus filhos a estudarem. E eu acho que eu entrei no momento bom da agronomia, porque há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, cara, o Brasil plantava 16, 17 milhões de hectares de soja. Hoje nós estamos na casa dos 40. Então, esse mercado efetivamente dobrou. E o lugar onde eu escolhi para trabalhar, que felizmente eu resido, Cerrado, é um lugar que efetivamente se transformou nesse período todo. A agricultura no Brasil era basicamente a agricultura de grãos, ou a agricultura produtora de soja e milho, ela estava concentrada no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Santa Catarina. E a gente teve aí um desenvolvimento fantástico do Cerrado brasileiro nos últimos anos, principalmente no estado do Mato Grosso, que foi o precursor aí da grande explosão da agricultura no Cerrado. O estado de Goiás veio logo na sequência, efetivamente uma potência agrícola, um estado que efetivamente está aí entre os 4, 5 maiores produtores de grãos do Brasil, e nessa tocada veio todo o Mapi-Tobá aí, inicialmente com a Bahia, depois expandindo por Maranhão, Piauí, Tocantins, ou seja, eu vivi e tenho vivido essa explosão da agricultura aqui e a mudança de cenário do agricultor, que é muito bacana. Então, é uma jornada fantástica e de transformação. Da mesma forma com que eu vi aí a agricultura se transformando, eu também tive a oportunidade de me transformar aí ao longo desses 20 anos de jornada profissional. E pela experiência que você acabou de citar, o que você fala para a gente, assim, como um cenário, pegando as experiências do passado, olhando os aprendizados e tentando fazer uma análise para o futuro? O que você diz sobre o futuro? O pessoal que está entrando na agronomia agora pode esperar um crescimento? Como que você vê isso? Cara, é assim, a agricultura cresce uma taxa de 4, 5% ao ano, tá? Aí você fala, 4, 5% ao ano é pouco. Só que ao longo de 5, 10 anos, quanto você tem de incremento? Uhum. E o bom é que o crescimento da agricultura ele tem acontecido através de 2 fatores, que é a expansão de área plantada e principalmente de tecnologia. E o que a gente experimenta hoje? Um mundo que você não sabe o que é realidade e o que é ficção. Por que eu estou falando isso? Porque as máquinas, as tecnologias que a gente tem à disposição hoje, às vezes você fala, cara, isso é efetivamente real? Você está fazendo monitoramento de praga com drone? Você está fazendo aplicação dirigida para controle de plantas daninhas, onde você tem no pulverizador um sensor que identifica efetivamente onde está a planta daninha? Então, a grande tendência é cada vez mais a incorporação de novas tecnologias que facilitam a agricultura. Só que o fundamental é gente e conhecimento básico, porque a tecnologia boa é aquela que funciona, uhum, e não necessariamente são equipamentos, porque antes do equipamento você tem lá o conhecimento da biologia, o conhecimento do desenvolvimento da planta, da fisiologia, que efetivamente não vai mudar. Uhum. Então, conciliar as duas coisas, conciliar o conhecimento básico, o raiz,
a botina, de fato, com o entendimento da planta, né? E incorporando a isso aí as novas tecnologias. Então, um olhar na história, um olhar no presente e com a cabeça aberta para incorporar o que tem de novo. É o satélite, é o drone, é o Vante, imagem de satélite, é Big Data, que é algo que efetivamente a gente não usa porque a informação está aí. É a inteligência, é usar os dados de forma inteligente. Então, sim, Giovanni, eu acho que tá preparado para aprender. E essa jornada de aprendizado, cara, é diária. Então, quem está começando hoje, cara, primeira coisa, conheça o básico e esteja preparado para aprender. Acho que é um pouco disso. E é interessante porque, assim, um dos fatores que está ligado nessa conta são as pessoas, né? Porque você entende a parte técnica, como você diz, fisiologia, a parte, talvez, de máquinas novas, você tem todo esse conhecimento, essa conexão, mas sempre vai ser tocado por pessoas, né? Então, tem conhecimentos que você vai ter que lidar, que é onde a gente brinca que, às vezes, o agrônomo tem que ser meio psicólogo, meio de um pouco de tudo, para poder conectar com o agricultor e passar aquela credibilidade, aquela confiança para ele usar essas tecnologias novas, né? Tem muito agricultor que ele só vai ser adepto a isso se ele for bem orientado e talvez não usar a palavra como convencimento, mas ter aquela credibilidade, aquela conexão com a pessoa que ela gera confiança e realmente abre essa porta, né? Você fez um post lá no Instagram do Robert Cialdini, Armas da Persuasão. A coisa número 1 chama-se autoridade. Ninguém confia em quem não conhece. Então, cara, você que está começando, negão, vai lá estudar, vai lá viver, tem autoridade sobre aquilo que você está falando. E mais importante que isso, você não está falando com leigo, porque efetivamente o agricultor, hoje, ele está muito mais preparado, ele conhece muito mais que muitos técnicos que estão saindo da universidade. O que você tem de novo para falar, para agregar para esse cara que tem 20 anos de jornada de lida ali, de sol, de plantio, de colheita? Então, os desafios e a necessidade de formação para você gerar autoridade perante um agricultor, cara, é cada vez maior. Só que tem um outro lado, que é como você chega nas pessoas. Uhum. Que está baseado no como eu posso ajudar uma pessoa. Como é que eu, saindo da universidade, sem formação, sem histórico, posso ajudar um agricultor? Cara, primeiro, estando interessado genuinamente no negócio dele. Vendo detalhes que efetivamente, às vezes, ele está tão cansado de ver, de viver, que ele não se liga. Então, é o olhar diferente. Uhum. Então, eu entendo que, assim, não necessariamente você precisa ser um expert para contribuir com alguém que conheça muito, mas o simples fato de você estar interessado, de você ter um olhar diferente e um interesse genuíno em participar daquilo ali, você já contribui. Gera muito resultado, né? Efetivamente, sim. E como que foi a sua primeira experiência profissional? Você começou como assistente técnico comercial. De onde isso surgiu? Você viu isso na faculdade? Algum amigo te indicou? Qual foi o caminho para você encontrar essa oportunidade de assistente comercial e como que você conseguiu capturar ela? Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo que duas coisas motivam as pessoas, ou o amor ou a dor. No meu caso, foi a dor, tá? É assim, ó. Eu estudei agronomia e eu tive a oportunidade de trabalhar como professor no ensino médio lá em Goiânia. E eu estava com uma carreira bem legal, estava vivendo bem depois da faculdade. Depois veio um bendito lei chamada LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determinava que somente pessoas com formação na área de pedagogia poderiam trabalhar na educação. E aí eu me vi obrigado a arrumar uma outra ocupação profissional. E aí eu falei, pô, eu estudei 5 anos de agronomia, vou ter que arrumar um emprego. Né? Uhum.
E como eu bem disse, eu sou um cara urbano. Eu não tenho, não tinha no passado conhecimento com as pessoas da área rural. E eu sou de Goiânia. Como é que eu vou arrumar um emprego em Goiânia de agrônomo? Não é fácil, cara. Em casa não é fácil. E aí eu tomei a decisão de fazer um currículo. Imprimi 10 currículos nessa época. Existia e-mail, não sou tão velho assim, tá? E sempre existiu e-mail. Sempre existiu e-mail, internet. Tá certo que não era tão boa, mas o tradicional era você ter um currículo no papel. Beleza. Eu saí com 10 currículos impressos e fui para a cidade de Rio Verde. Para minha decepção, eu consegui... eu visitei várias revendas, algumas empresas do setor, porque efetivamente Rio Verde é uma potência agrícola de longa data, uma das áreas de referência de agricultura no Brasil. E lá nessa época eu saí com os meus 10 currículos, fui em várias empresas do ramo. Revendas, cooperativas. E dos 10 currículos, você acha que eu consegui entregar quantos? Quantas pessoas receberam dos meus 10 currículos? Você acha que quantos pegaram ele? Pergunto para você, dá um chute. Ai, complicado, hein? Conseguiu um? 4. 40%. 4 pessoas pegaram o meu currículo. A grande maioria falou assim, nós não estamos precisando de ninguém agora, nem precisa deixar seu currículo aí e tal. Uhum. E um cara, velho, chamava, deve se chamar ainda Aranha, dono de uma revenda, falou assim, tem um profissional que atende a gente aqui, ele está precisando de um assistente. Eu vou dar o seu currículo para ele. E aí, eu peguei e vazei de volta para casa, fui para Goiânia. Cheguei em Goiânia, esse colega, que virou meu colega no futuro, foi meu primeiro chefe, me ligou, falou assim, estou precisando de um assistente. É assim, assim, assado. Quero fazer uma entrevista com você. Falei, beleza. Aí eu falei, vou voltar em Rio Verde de novo. Ele falou, não, mas eu vou estar em Goiânia esse final de semana. Beleza? E eu fui fazer entrevista com esse colega, que foi o meu primeiro chefe. Numa universidade, ele estava fazendo especialização, MBA. E eu fui lá conversar com ele, fiz uma entrevista. Falei para ele que eu não sabia nada de agricultura, que eu não tinha zero de experiência, mas que eu tinha efetivamente boa vontade, que eu ia encarar essa oportunidade como única. Uhum. E ele falou, ok. Passou 2, 3 dias, ele me ligou, quero que você vai fazer entrevista com o meu chefe, que é o gerente dele, que era gerente de vendas na época. Eu falei, você vai lá na casa dele. Aí eu achei, cara, que o cara estava de férias. Tá em casa, né? Tá em casa, né? Isso há 20 e tantos anos atrás, o que é hoje moderno, já era praticado na agricultura. O que esse profissional estava fazendo? Trabalhando em casa, de home office. Aí eu cheguei na casa dele e desse gerente de vendas, e a mulher dele me atendeu e falou assim, ele está em tal lugar, chega assim, que era um escritório no fundo da casa, exatamente como eu faço hoje. Então, eu fiz uma segunda entrevista com esse gerente de vendas e, para minha sorte, eu falo sorte porque as pessoas efetivamente me deram essa oportunidade, eu fui contratado como assistente de vendas na área comercial. No meu primeiro dia de trabalho, eu fui trabalhar impecável com uma calça marrom, estilo meio social, assim, uma camisa de manga comprida e de sapato. Porque antes, no meu estágio, eu fiz estágio na área de economia, na Federação da Agricultura do Estado de Goiás. E como eu ia trabalhar na FAEG, de calça, não era calça social, mas uma calça
de brim, assim, camisa de manga comprida e um sapato. Era o mesmo a primeira tarefa que ele me deu foi assim, ó, você não vai trabalhar comigo assim. Você acha que você vai para o campo assim? De maneira nenhuma. A 2 quadras daqui tem um mercadão. E lá tem botinas para venda, ou botinas para venda. Minha primeira tarefa foi comprar uma botina, cara, que eu usei a safra inteira. Uma botininha de tirador de leite que eu ficava zoando esse meu colega lá, que era meu chefe, falou assim, cara, ó, que a botininha que eu tô usando aqui, ó, essa botininha de tirador de leite. Então, cara, meu começo, a minha experiência na agronomia foi essa. Então, assim, eu tive a iniciativa de ir atrás, apresentei as minhas qualidades, qual que eram? Cara, boa vontade, um currículo bom e diversificado, porque durante a época de faculdade, cara, eu, mesmo sem querer, eu acabei construindo oportunidades para mim no futuro. Primeiro porque, durante a grande maior parte dos anos, eu fiz estágio na Embrapa, na área de genética e melhoramento de plantas, com um cara fantástico chamado Dr. Álvaro Eleutério. E na fase final do curso, eu decidi ir para uma outra área, que era a área de economia. Tinha uma oportunidade na FAEG, que era a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, onde ela fornecia um programa de estágio para 2 estudantes. O estágio era remunerado, você tinha que passar por uma bateria de entrevista, eu tinha um salário legal, e para estagiário à época era legal, era no centro de Goiânia, e tinha uma oportunidade, cara, nessa época, de entender um pouco do que é uma federação da agricultura, interagir com a CNA, entender o que é o mercado de preços, mercado de commodities e um pouquinho de política agrícola. E esse tempo de estágio na Embrapa, na universidade, tempo como monitor e também esse estágio, e os professores e profissionais que eu trabalhei, eles geraram uma base mínima para que eu pudesse apresentar no meu currículo um pouco das iniciativas que eu tinha. Então, por menor experiência profissional que você tem, o estudante ele pode, desde já, criar um currículo, fazendo estágios, fazendo cursos, ele participando de seminários, de monitorias, enfim, sempre a gente tem algo a oferecer, desde que você tenha iniciativa para fazer. Isso me remete a um aprendizado que eu tive com você, que justamente está sumarizando tudo isso, que é crie a sua história, né? Crie o seu currículo, que não é só eu trabalhei aqui ou ali, mas sim o que você fez enquanto você trabalhou, como que você desenvolveu esse trabalho, a conjuntura toda do processo, né? Começo, meio, fim, o desafio, o plano e o resultado. Então, é um conjunto de ações que vão contar a história e que acaba que faz um sentido muito grande, porque num currículo a pessoa pode colocar lá, eu sou determinado, eu sou uma pessoa proativa. Você fala, como assim? Isso é fácil, é bonito falar, né? Mas, proativo. Agora, quando você mostra um currículo aqui, eu participei disso, eu tive trabalho com genética, mas depois eu vi uma oportunidade única, ou seja, você foi um cara eclético, eu fui para a parte de economia, eu aprendi alguma coisa do agro, voltei. Então, isso mostra que você é uma pessoa que realmente está ali pronta para fazer algo diferente, né? É diferente você falar a palavra, você está contando a história. É efetivamente isso. Não tem nada mais a falar. Você sumarizou de uma maneira muito boa essa questão aí. WG, DTM. Eu acho que você vai ser o primeiro a falar sobre esse cargo para a gente. É um cargo fundamental no ramo comercial. Eu acho que é um cargo que, assim, talvez assistente técnico, o pessoal que está começando já ouviu mais falar, RTV, alguns também já conhecem. Quando você fala de consultor ou vendedor de revenda, também fica mais comum. Mas o DTM já pode ser algo que é mais novidade para a maioria do público. O que você fala para a gente do seu processo de trainee de DTM
que foi o seu começo para conhecer essa vertente do trabalho, e depois, como que foi você trabalhar como DTM efetivamente? Giovanni, é assim, ó, a gente tem oportunidade, assim, as oportunidades elas aparecem, tá? E da mesma forma que eu te contei lá que eu utilizei o período de estudo para gerar um currículo, eu usei o meu período de AT para gerar uma oportunidade, sem querer, tá? É assim, os assistentes, eles normalmente estão preocupados em fazer o básico. Quem faz o básico não é visto, cara. E eu tive a oportunidade de fazer muitos experimentos. Durante a época de faculdade, um período de mestrado que eu comecei lá. Então, eu entendi e sei como monta um ensaio. Uhum. E durante minha época de assistente, tinha um dia de campo para ser montado, de feijão. Bacana. E o que acontece? Tinha 2 outros assistentes que eram responsáveis por isso, ia lá, plantava e o feijão não nascia que prestava, ficava ruim, e dava enrosco, que reclamava de plantadeira, que a plantadeira não prestava, que isso, que aquilo, não sei o quê. E aí, um dia, almoçando lá com alguns colegas, inclusive com o meu chefe, à época, eu fiquei rindo, né? Falei, como não nasce? Tá louco? Se eu tivesse tempo, o tempo aqui, eu plantava isso aí. Aí eles me desafiaram. Eles brincaram comigo. Você planta? Eu falei, não, eu planto, não estou meio apertado, mas eu vou lá no dia de sábado plantar. Só preciso que vocês me disponibilizem um recurso financeiro para me contratar uns chapas aí, uns peões aí. Não, dinheiro não é problema, não. Posso, beleza. Pleno sábado, fui para a cidade vizinha, onde era para ser montada a área. Contratei lá uns boia fria, chapa, nome que quiser dar aí. Fui numa ferragista, comprei lá ferro de construção, passei numa papelaria, comprei uma fita crepe e fiz o plantio, a preparação do experimento com trator, só que o plantio manual. De que forma? Eu utilizei esse ferro de construção, com uma galga, a cada 8 centímetros, eu tinha uma planta de feijão plantada manual e na profundidade correta, o estande ajustado, o tratamento de semente adequado. Investi um dia inteiro para efetivar esse plantio e foi o melhor plot, a melhor área desse dia de campo, que estava envolvido várias empresas, com cabeça e com um pouco de experiência. O gerente técnico, à época, falou assim, esse cara aqui não é mais um qualquer. Esse aqui teve um diferencial. Esse cara tem um diferencial. E já me conhecia do trabalho que eu estava desenvolvendo como assistente técnico. Ele me convidou para ser trainee do DTM. Parece estranho DTM para muitas pessoas, mas DTM é o desenvolvimento técnico de mercado. Isso é uma posição do departamento de marketing que tem como objetivo principal desenvolver novos produtos ou trazer novos produtos para o mercado e ampliar o uso dos produtos que estão existentes. No passado, o diretor da área falava que o DTM era o guardião da recomendação técnica dos produtos. Ou seja, é quem fazia ou quem monitorava o uso correto dos produtos, através de uma questão básica, que é o treinamento e capacitação da força de vendas. Então, o DTM cuidava basicamente disso. Era desenvolvimento de novos produtos, a fase final do desenvolvimento dos novos produtos,
a capacitação, treinamento da força de vendas e, eventualmente, o atendimento de reclamações quando, eventualmente, os produtos não tinham uma performance adequada, que era ou que é muito raro. E, à época, o DTM ele era ocupado majoritariamente por profissionais que tinham longa experiência. Normalmente eram profissionais que tinham passado pela área comercial e depois iam para uma posição de desenvolvimento técnico de mercado. Hoje a gente vê jovens profissionais ingressando no DTM, mas ingressando no DTM normalmente por quê? Porque tem uma formação técnica muito boa, ou de mestrado ou de doutorado, e eventualmente esses profissionais ingressam aí no DTM. E eu tive nessa área, cara, por praticamente 10 anos, e foi fantástico, porque eu conhecia os produtos antes dos outros, eu tinha a oportunidade de errar, sob a ótica de entender o que é uma fito, quando você usa uma dose muito alta, quando você usa uma dose muito baixa, quando uma combinação de produtos não está ajustada, quando o limiar da dose ela não possibilita o controle que é ajustado. E o mais legal, acho que uma das coisas mais legais, ele me destravou para fazer isso que eu estou fazendo com você, conversando. Porque o cara do... falar com o pessoal, convencer a turma, né? O cara do DTN é o cara da conversa, ele é o cara que apresenta o produto, que ele recomenda. E, nesse momento, cara, primeira coisa, você tem que efetivamente conhecer. Isso gera aquilo que eu disse anteriormente aqui, que é um gatilho mental, que é a questão da autoridade. Então, durante esse período de DTM, eu tive a oportunidade de aprender, e aprender muito. Aprender sobre as culturas, sobre os produtos, aprender sobre marketing, aprender sobre como me relacionar efetivamente com as pessoas. E o bacana é que eu tive essa oportunidade lá no estado do Mato Grosso, aqui em Goiás, trabalhando com algodão, com feijão, com milho, com soja, com defensivos e com sementes. Então, foi efetivamente assim um período muito, muito rico e de muito aprendizado na minha vida profissional. E num sumário, assim, pela experiência que eu tive a primeira vez no contato com o DTM, ele é aquele, vamos dizer assim, guarda-costas, ou é o socorro, principalmente do RTV novo, né? Que está um pouco perdido ainda tecnicamente. O RTV mais velho também vai contactar o DTM, mas normalmente quando você tem um pouco mais de experiência, você está um pouco mais tranquilo para recomendar. Agora o novo, com certeza, toda hora que ele pode acessar um DTM, ele está acessando. E eu quero fazer um comentário sobre o que você falou do plantio de área, que é bacana, uma dica muito interessante para a turma. Quando você está lidando com área para demonstração, área para dia de campo, para trabalho de feiras, esquece de plantar com a máquina, não é agricultura como a gente conhece, né, Vagnão? Não é lavoura. Aquilo ali é um canteiro, é um jardim. Se você não fizer igual um jardim, esquece que vai ter muita dor de cabeça. Você conduziu a AgroBrasília 1 ano, certo? AgroBrasília 3 anos. O primeiro ano, nossa, tudo deu errado. Aí os outros 2 anos foi o jardim. Foi desse jeito que você falou. Contratei um camarada lá, braço direito, a gente plantava manual, cuidava como se fosse uma hortinha aquilo ali. Não era lavoura de grão comercial. Se você tentar lidar comercial, qualquer erro ali é fatal. Então, cara, tá aí a dica, né? Você quer fazer bem feito e cuide com carinho, faça ali. Aquilo ali, cara, é efetivamente carinho, é cuidar com atenção, é planta por planta. Então, se é algo que você vai demonstrar, cara, faça efetivamente com carinho, com atenção. Não tenha pressa para fazer, porque assim, as pessoas falam, vou fazer com pressa, quero ganhar agilidade. Cara, você pode ganhar tempo ali, mas você perde lá na frente. Então, uma área demonstrativa é assim, é o seu cartão de visita, é o seu cartão de visita. Da mesma forma com que um engenheiro entrega uma casa como resultado do trabalho dele, o dentista um belo sorriso, nós, cara, quando fazemos uma área demonstrativa, é isso que a gente apresenta. Cuida da bordadura, aplica na dose certa,
ajusta direitinho. E outra coisa, sem maquiagem. O que eu quero dizer que é sem maquiagem? Se a dose do produto é 200, usa 200, não usa 300, que pode dar pau. Não põe mais, não põe mais adubo, faz o real e faz bem feito. Faz bem feito. Esse é o caminho. Você também foi RTV, Wagner. O que é o cargo de RTV para você? O que significa ser RTV e quais os segredos dessa oportunidade de trabalho? Giovanni, é assim, ó. Foi para mim um negócio, foi disruptivo. A palavra disruptivo é bom. Foi disruptivo. Porque, assim, ó, existe na cabeça das pessoas um estigma com o vendedor. Ah, que o vendedor. Cara, ser vendedor é ótimo. E uma vez, cara, teve um cara, e você vê que eu falo muita gíria, né? Cara. Aí teve um cara que foi palestrante e o cara falou do orgulho em ser vendedor. Isso quando eu era do DTM, tá? Numa palestra, num treinamento que ele fez lá em Cuiabá. E esse cara falou que quando ele se identificava nos hotéis, ele escrevia lá vendedor. Porque o que ele dizia? Que vendedor é algo que a sociedade como um todo precisa. E é algo que é nobre. E a abordagem dele, cara, foi fantástica. Do padrão do Carlos Júlio, que é um cara famoso aí, que está na CBN, que tem uns livros legais, que fala de gestão. Do padrão do Carlos Júlio, assim. Uhum. E esse cara falou do vendedor. E eu diversas vezes fui convidado para vir para a área comercial. Só que eu falei, não, vou para a área comercial? Não vou, tá, tô bem aqui, o DTM é tão legal e tal. E a minha mulher é agrônoma também, e da área comercial. E eu já estava 10 anos, cara, no DTM. Eu falei assim, preciso fazer alguma coisa de diferente. E de novo. Um desafio. E aí eu fui convidado para vir para a área comercial como RTV de sementes. Aí eu parei, pensei, parei, pensei, falei assim, cara, tá na hora. Ou eu vou agora, ou eu não vou nunca mais. Porque da mesma forma com que vendedor é pejorativo, nem todo mundo tem coragem de ser vendedor. Porque, assim, você tem que se despir de muitas coisas, você tem que efetivamente criar compromisso e relacionamento, não vou falar íntimo, mas próximo das pessoas. É assim, é fácil você falar para os outros fazerem, mas quero ver você ir lá e vender. Eu falei, cara, eu vou enfrentar isso aí. E eu posso fazer uma perguntinha? Claro. Porque tem um outro detalhe que ele sempre me travou, porque eu sou uma pessoa introvertida. Para trabalhar com vendas, a gente sempre tem o estereótipo do extrovertido, aquele cara que chega, acontece, conversa. O que você vê nisso? Como que você é e o que você vê também complementando, pondo esse tempero no negócio? É assim, ó, você tá me vendo aqui, parece que sou um cara muito agradável, que fala demais e tal, mas no dia a dia eu sou um cara calado, eu sou um cara na minha, de boa, não sou o cara da piadinha, não sou talvez a pessoa, eu acho que sou uma pessoa agradável, mas eu não sou o cara do sorriso de todo momento, tá? E eu acho que hoje talvez eu sou muito mais o cara do sorriso a todo momento, porque o sorriso faz as pessoas sorrirem. O fato de eu sorrir faz você sorrir. E sorrir é uma arma que a gente usa pouco. Mas não pode ser um sorriso sem sentido. Ele tem que ter contexto. Então, eu era um cara da área técnica. E tinha um comportamento de área técnica. Uhum. E quando eu vim para a área comercial, cara, o que eu tinha de fortaleza? A área técnica. E foi aí que abriu portas para mim. E durante esses outros 10 anos que eu estou na área comercial,
o que eu tenho trabalhado? Trabalhado a questão das pessoas, de entender as pessoas, de entender como cada um é, entendeu? O cara é sinestésico, é auditivo, ele é visual. E uma série de outras classificações de tipo de pessoas que a gente sabe por aí. É o DISC, é dominante, é influente, é consciente, é estável, como é que é? Então, entender essa parte de pessoas foi o tempero, foi o que efetivamente eu tive que desenvolver na área comercial. E, pessoalmente, isso me complementou demais, porque, efetivamente, eu tinha uma formação técnica muito sólida e tive que entender as pessoas, tá? E a autoridade, você conhecer algo, te abre as portas. E eu vendi, cara, a minha primeira venda foi na minha primeira semana de RTV. E aí eu quero contar essa história, porque ele é fantástico. E assim, cara, eu fiquei uma semana para tirar um pedido. E eu vendi R$1 milhão no meu primeiro pedido, cara. Foi uma semana de trabalho, mas eu não me aguentava quando eu fui embora para casa. Eu gastei 4 horas, eu estava morando ainda em Goiânia, e foram 300 quilômetros de viagem, e eu trabalhei de segunda a sexta-feira num cliente para fazer esse pedido, era um cliente distribuidor, claro. Eu dobrei o volume de vendas à época, e com argumentação técnica, com treinamento para a equipe, e foi 1 milhão, cara. Foi 1 milhão e lá vai pedrinha. Cara, eu fui embora, eu não me aguentava dentro de mim. Então, cara, esse negócio do que o cara faz, pô, o vendedor vibra. Cara, vibra, é bom demais vender, porque assim, ó, além do produto, cara, você tá vendendo a sua relação de confiança com o cliente. O cara confia em você, porque efetivamente a venda dos produtos, cara, não é só a venda dos produtos. E o nosso negócio não é vender uma garrafa de água que eu compro hoje aqui, amanhã eu compro ali. Nosso negócio não é uma venda transacional, é uma venda consultiva, uma venda de relação, que você vende esse ano, vai vender de novo, e vai vender de novo, e vai. Então, assim, cara, bicho, me destravou para o negócio de vendas. E foi, assim, efetivamente fantástico esse negócio aí. E aí, cara, eu brinco às vezes aqui em casa, assim, não, Regina, estou precisando vender alguma coisa essa semana para dar um up aí, que é fantástico, cara, é efetivamente fantástico, cara. Mas deixa eu te perguntar, conta pra gente com detalhes isso, como que foi a sua primeira venda, como que você planejou, o que você viu ali de oportunidade e se teve realmente o planejamento ou se foi acontecendo por ser realmente a primeira venda? O que você viu? Assim, ó, eu não acredito, Giovanni, eu não acredito no vou lá e caneta, não existe isso. Pronto. Aí tem um detalhe que é assim, ó, se você foi lá e o cara comprou de você no primeiro dia sem fazer nada, você não vendeu. Você sofreu uma compra, que é diferente. O cara já ia comprar, você era o mero vendedor que estava lá na frente dele. Tem uma diferença entre vender e sofrer compra. Sofrer compra é isso. É assim, eu estou aqui, o cara veio aqui e comprou de mim, eu não vendi. Entendeu? E assim, uma coisa que eu sempre fiz e faço, e hoje eu estava pensando nisso, desafiando é uma palavra ruim, mas não gosto da palavra desafiar, mas conversando, questionando com os meus colegas aqui, da minha equipe, do meu time aqui, 2 pessoas especificamente hoje, assim, gente, nós estamos parando para planejar, para fazer as coisas. Quando eu saí de DTM para RTV, cara, eu fiquei uma semana trancado no escritório, entendendo o que é ver o tamanho da área, quem que era o cliente, o que vendia, o que não vendia, o que era história, por que disso, por que daquilo. Então, assim, e outra, eu conhecia muito bem os produtos. Primeira coisa que eu fiz, cara, foi pegar o histórico. Eu fiz uma semana de capacitação para a força de vendas, onde eu demonstrei que, nesse momento, eu vendia sementes, tá? Que as sementes de soja que a gente vendia, elas traziam mais benefícios que as concorrentes, que o custo da semente por hectare, ele era compatível com as variedades que eram mais plantadas à época. Eu criei um simuladorzinho
onde o cara colocava lá, escolhia variedade, competidor, preço esse, na peneira 5,5, na peneira 6,5, peneira 1, peneira 2. Então, cara, criou todo um ambiente e, mais importante, eu estava vendendo para um vendedor. Vender para o vendedor é diferente de vender para um consumidor. Vender para o vendedor é vender 2 vezes. Não é que é vender 2 vezes, é mais complicado o processo de venda, porque você tem que vender a confiança de que ele vai conseguir executar aquilo para frente. E eu consegui mobilizar, além do proprietário, dono do canal, o gerente e a equipe como um todo, que falou, não, efetivamente a gente tem aqui algo que vai gerar uma situação de competitividade no mercado. No momento onde o mercado demandava ou variedades que tinham características similares àquelas que a gente comercializava à época. Então, cara, foi assim, foi fantástico. E daí para frente, cara, eu entendi que, assim, que tudo é processo mesmo. Não adianta você falar, não, vou ali, vou vender. Não vai vender. O cara é meu amigo, ele não vai comprar. Ah, é meu chapa. Beleza, é chapa. Ele vai lá no boteco, ele vai tomar uma cerveja com você, vai no churrasco, vai torcer lá para o Corinthians, mas não é isso. Porque, assim, efetivamente nós estamos falando do negócio, e o negócio, ele é 1 mais 1 tem que dar 2. Uhum. Então, é efetivamente processo, cara. É um entendimento claro de que o relacionamento ele vai te dar um desempate, mas tudo que você comentou sobre o preparo, a técnica, a forma de argumentar, é isso que vai gerar a venda, ou melhor, vai gerar o valor, né? Porque o cliente vai te comprar a partir do ponto que ele enxergou o valor no que você falou. Claro. Palavra-chave, valor. Que eu acho que ele é muito amarrado com isso que a gente está falando, que foi uma experiência, para mim, única, quando eu entrei no mundo corporativo, que me chamou a atenção pelo fato de que tem, lógico, não são todos os colegas, mas tem aqueles que têm atenção para livros, que têm uma busca de um conhecimento a mais. Você citou o Cialdini, você citou a Arma da Persuasão, e tem vários outros livros que não são de agronomia, às vezes não são de gestão, mas estão ligados no processo do negócio, e que o mundo corporativo te dá esse universo quando a gente conhece e conversa com alguns amigos específicos. O que você daria de dica para o pessoal que está começando, para eles já entenderem esse universo que é buscar o conhecimento, não parar de estudar, entender que o não parar de estudar significa também absorver conhecimentos que não são da área agronômica para crescer. O que você dá de experiência, o que você dá de dica, ou mesmo que você citaria como uma sugestão para o pessoal? Primeira coisa, ouvir aqui a gente no YouTube. Primeira coisa, dá o like, essas coisas todas aí. Porque efetivamente, cara, a maneira mais fácil hoje de você adquirir conhecimento e de uma maneira fácil, divertida, agradável, que você pode fazer em qualquer momento, quando você está correndo, caminhando, quando você está viajando. Uma coisa que a gente faz demais é viajar. Então, durante as viagens, cara, aproveite seu tempo para estudar. Então, assim, ouça aí um podcast, grave um programa do YouTube aí no pendrive. Começa por aí. Porque, assim, nem todo mundo gosta de ler. Uhum. Cara, eu não gosto de ler. Beleza, não tem problema. Busque maneiras alternativas. E eu acho que uma coisa que as pessoas precisam desenvolver é o hábito da leitura e o hábito da escrita. Assim, nós não escrevemos muito, escrevemos demais. É assim, cara, eu passo o dia inteiro escrevendo. O dia inteiro escrevendo. E-mail. E lendo e escrevendo. Então, cara, assim, você vai ler e escrever, não adianta. E ler um livro, cara, é algo assim, que te traz muito conhecimento com baixo custo. Muito conhecimento com baixo custo. Por exemplo, esse ano, tem anos que eu estou mais para lá, mais para cá. O ano passado eu não li tanto. Esse ano eu falei assim, cara, eu vou ler 12 livros esse ano.
coloquei isso como meta. Eu estou atrasado, mas eu já li 2 esse ano, tá? Eu li o 21 Lições para o Século XXI, do Harari, que é um livro fantástico, bacana, e o melhor de tudo, cara, ele sai do meu dia a dia. Então, assim, pensar coisas diferentes, cara, é fundamental, porque, assim, as pessoas querem pessoas agradáveis, e como diz um amigo meu, tem que ter repertório, e você só adquire repertório fazendo isso. O segundo livro que eu li esse ano é Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, que fala basicamente de espiritualidade, como tratar com pessoas de todo tipo. E ele dá lições muito, muito, muito bacanas e de uma maneira muito, muito simples. Então, cara, eu acho que, assim, qualquer coisa que você lê, ou que você leia, gera uma viagem num universo diferente do seu. E a gente tem que efetivamente viajar nesses universos diferentes aí. E estimular a leitura desde cedo, tá? Os meus filhos aqui não são grandes leitores, não, mas eles têm sempre um livro para estar lendo. E a Leona está lendo aí Meu Pé de Laranja Lima. Beleza, ótimo. O Renato está lendo um clássico da literatura inglesa aí, que é Oliver Twist. Um puta livro, cara, que foi um desafio que a escola deu e que eu falei para mim assim, puta que pariu, desculpa a expressão, palavrão, mas, cara, se lá na escola que eu estudei eu tivesse tido essa oportunidade, eu tivesse sido desafiado assim, talvez eu tivesse acelerado e caminhado muito mais rapidamente. E aí, cara, se for falar de livro, ó, na minha mesa aqui, ó, tem um livro que é assim, ó, que é do Oscar, nome é de Osterwald, Alex Osterwald, que é esse livro aqui, ó. Falou. Ele fala de proposição de valor, que é um livro que a gente está trabalhando com um estagiário da regional, que é basicamente para entender uma coisa que está na moda aí, principalmente no mundo digital, que é a questão do perfil do cliente, tá? Que é o que se chama que as pessoas chamam de avatar. E ele fala basicamente disso, e mais importante que isso, das dores e das tarefas do cliente. Como é que efetivamente a gente pode casar uma coisa com outra? Aqui na minha mesa tem também, ó, esse livro aqui, que acho que é o que eu talvez vou reler agora, que é o Spin Selling, que é um clássico aqui de vendas, tá? Então, cara, por aí vai. E aí tem outra aqui, ó, do Alex Born, que tive a oportunidade de estar com ele no final do ano, que venda mais vendas, mais lucros. E ele está lançando, esse cara, o Alex Born, A Lei da Fazenda, um livro recente agora, fazendo uma propaganda aí pro Alex. Então, cara, bicho, tem que ter, cadê? Deve ter mais 1, 2 aqui. Então, esses são livros que estão aqui em cima da minha mesa. Só que, assim, cara, você comprou um livro, lê lá 50, 30 páginas, folheia, tem interesse? Tem. Segue em frente, não tem, larga para lá, pega outro. Então, assim, procure isso, porque, cara, um livro custa 50 conto, 30, 20, e fazer um curso, às vezes, custa 500, 800 mil. Por exemplo, esse especialista em pessoas do Tiago Brunet, ele tem aí ele vende esse curso aí. Cara, eu gastei R$49, aprendi um tanto de coisa, pessoas contornáveis e incontornáveis. Então, isso gera repertório para conversar, para falar, para viver. Não, e a dica foi fantástica, porque o agrônomo realmente não gosta muito de ler, mas tem muito tempo para ouvir. Então, eu tenho um audiobook, um programinha de audiobook aqui, que direto eu compro um livrinho, igual você comentou. Pega lá R$30, R$50, compra um audiolivro, compra um livro de papel para ler e vai fazendo isso no seu dia a dia, vai criando o hábito, né? Igual uma academia. Você não tem músculo para ler, então você vai ter que ir devagarzinho, você vai ter que ler 30 páginas no dia, até você pegar o hábito, ou se o cara não gosta mesmo, pega para ouvir, pega audiobook, que hoje em dia a tecnologia ajuda muito. Isso aí. Doutor,
eu queria falar sobre a sua experiência em gestão, que vamos dizer assim, é um universo que demanda muita concentração, muita energia, porque você vai estar realmente motivando, tutorando pessoas, e lidar com gente não é fácil. Qual foi o seu grande aprendizado na profissão como gestor, e o que você entendeu que foi o grande pulo do gato, assim, ou se você ainda está encontrando novos desafios, o que você compartilha com o pessoal em relação ao cargo de gerente comercial? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa não é os outros, não são os outros, é você, tá? Acho que a primeira coisa do gestor é o básico mesmo, que é o básico da inteligência emocional, tá? Que é o seguinte, quando você vai lá quando a gente fala em inteligência emocional, tem um cara que é o Daniel Goleman, que é certamente uma referência nesse assunto. E aí, só falando um pouquinho do assunto que a gente estava anteriormente, eu comprei o livro dele lá, de inteligência emocional, há uns 10 anos atrás. Não dei conta de ler. Não dei, cara. Não dizia porque era muito científico. Uhum. Só que há uns 4, 5 anos atrás, aí, eu li de novo um outro livro dele. Só que com outra linguagem, de uma outra forma. E a primeira coisa que ele fala, cara, da liderança, porque tem um negócio da gestão e tem a questão da liderança. A gestão é o número, a liderança é o relacionamento com pessoas. É a questão do autoconhecimento, tá? Então, assim, primeira coisa, conhecer você mesmo. Isso você pode fazer em qualquer momento, tá? Só que, assim, as pessoas, elas não estão interessadas em se autoconhecerem, tá? Ou tem dificuldade, né? Não é que tem dificuldade, não tem esse interesse, tá, Giovanni? Uhum. A gente não é despertado para esse interesse. Então, assim, é mais fácil você colocar a culpa nos outros. É mais fácil você falar que, porque o fulano, porque o ciclano, porque o beltrano. Para com isso, negão. Olha pro seu espelho, olha no espelho primeiro. Então, assim, eu acho que o grande lance da gestão, ou melhor, da liderança, e o que eu mais amadureci nesse tempo todo aí que eu estou como um líder de equipe, foi me conhecer. Mais do que os outros. E a coisa mais importante é me abrir para os outros. Para as pessoas não me chamarem mais de tripolar, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, se dá para os outros te conhecerem. Porque, assim, quando você se abre, quando você dá abertura para as pessoas verem as suas virtudes, os seus defeitos, cara, elas se aproximam. E aí você consegue construir em conjunto. Então, eu acho que a grande pulo do gato, a grande sacada da gestão, da liderança, é você se despir mais de quem é você. Porque aí, cara, você traz as pessoas para perto de você. Porque, assim, você tem que criar relacionamento, proximidade. E não é sendo amigão, sabe? É mostrando as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas qualidades, o seu empenho, o quanto você trabalha, o quanto você faz, o quanto você está efetivamente interessado. É assim, não adianta eu falar para o meu filho que ele deve ler, se efetivamente ele não me vê com o livro na mão. Não adianta falar para um cara da minha equipe que ele tem que trabalhar se ele não me vê trabalhando. Não adianta falar para um cara da minha equipe fazer qualquer coisa se ele não me vê fazendo isso. Só que o detalhe é assim, cada um tem seu papel, cada um tem sua função. Eu não vou fazer a sua, nem você vai fazer a minha. Mas é entender isso. Então, a liderança para mim é isso. E
Isso tem me aproximado genuinamente das pessoas, sem me preocupar com isso. É apenas me mostrando quem sou eu. Porque a partir dos momentos que as pessoas me conhecem, elas virem, não está no bom dia. Ou, está numa vibe legal, esse cara tá aqui para nós, para o time, para o negócio, para os nossos objetivos, para a palavra bonita da hora do propósito, que tudo tem que ter o propósito. E eu acho que tem que ter o propósito, sim, mas eu falo o propósito como por quê? Por que eu estou aqui conversando com você agora? Por que eu decidi efetivamente deixar de estar ali com a minha família agora, pleno 8h30 da noite, para gravar aqui? Para contribuir com você, que é um cara bacana, e mais importante com isso, para as pessoas que efetivamente vão ouvir isso aqui e podem virar e rir da gente, podem virar e falar, pô, que sacada legal. Então, cara, efetivamente para colaborar. Então, liderança para mim é isso, é você se despir e gerar, despir sobre a ótica de quem é efetivamente você e fazer com que as pessoas conheçam você e entendam para onde que a gente está indo em conjunto. É um pouco disso, tá? E eu acho que o legal é que no processo de você se entender, acaba que a gente tem o contato com ferramentas, como você comentou, né? Os livros, vamos voltar até nos livros, né? Você começa a ter o contato com o entendimento de se eu sou assim, o que é o oposto disso, quais são as outras opções, quais são os outros jeitos de ser. E quando você entra em contato com isso, você também começa a entender mais o outro, né? Você começa a ter uma facilidade maior de conectar com o cliente, com colegas de trabalho, como diz, com liderados e gestores, enfim. E tudo começa a entrar num ciclo positivo de entrega, de efetividade, né? Fora também que te dá mais confiança, igual você comentou, né? Pô, não é fácil fazer um determinado trabalho quando ele é uma novidade. A gente tem um auto-julgamento muito grande. Isso me remete um dia que você me deu, assim, uma virada de chave, você me deu uma lição que, para mim, eu levei para a vida, que foi o dia que eu apresentei num evento na empresa, que tinha mais de 1.000 pessoas, o Cerrado inteiro lá com distribuidores, com vendedores. Eu tinha uma estratégia, eu tinha meu texto, eu tinha tudo, e o preparo para fazer uma apresentação, só que por ser, talvez, alguns detalhes que eu tinha um perfeccionismo naquilo, eu não falei exatamente o que eu queria falar. O que me trazia para um lado de não me preocupar muito na exposição? É porque também uma das técnicas que eu tinha de apresentação era pensar o seguinte: ninguém sabe o que eu tenho que falar ou o que eu vou falar na sequência. Se eu errar a minha sequência mental, ninguém está sabendo, vai ficar bom. E quando eu desci do palco, que você veio conversar comigo, você falou, cara, você mandou muito bem, pô, Wagner, mas eu errei ali e aqui. Você falou, para, hoje o dia você mandou bem, fique bem, pare de olhar o que você não fez, pare de olhar os 10% que deram errado, olhe os 90% que deu certo. E aquilo para mim foi uma lição que eu levei para a vida, Wagner. Eu te agradeço por isso, porque ali eu falei, eu saquei o que eu faço errado comigo mesmo, meu auto-boicote. Claro. Isso é uma das coisas que transforma a gente, né? Claro. E aí esse sentido de, se alguém vê e ri hoje, eu sei que pode ser que ri, que brinca, que faz alguma coisa, mas que amanhã, uma dica dessa, eu tenho certeza que ela vai levar muitos profissionais jovens a agradecer para a gente, pelo que eles estão vendo hoje, que a gente não teve oportunidade e que a tecnologia hoje permite, que é acelerar o processo de aprendizado das pessoas, porque o dia que elas errarem, elas vão lembrar, pô, eu já vi isso em algum lugar. Ao invés de demorar 2 anos para errar sequencialmente e aprender com o erro, ela vai errar menos porque ela já ouviu uma dica e vai levantar, bater poeira e tocar em frente. Cada um escolhe o caminho que quer seguir, né? Wagner, o papo tá muito bom, cara, mas eu tenho uma pergunta final para você. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, e é lógico, assim, a gente não tem os arrependimentos, ou tem, enfim, mas se você pudesse entrar numa máquina do tempo, pensando em toda a experiência de vida que você tem, de profissional, pessoal, enfim, tudo que você aprendeu até aqui, e encontrasse com o Wagner Gonçalves lá, que acabou de formar, que nem está sabendo que está em ramo comercial ainda. Qual a melhor dica, qual a dica mais
efetiva, na sua visão, você daria para esse profissional jovem que está acabando de sair da faculdade? Eu já respondi isso aqui, Giovanni. Basicamente é assim, cara, entender você e as pessoas. Simples assim, entendeu? Se você dedica, assim, ó, tem uma coisa que é verdade, tá? Se você estudou muito durante a época de faculdade, você vai estudar mais depois da sua formatura. Isso é fato. Por quê? Você vai ser cobrado por isso. Então, assim, obrigatoriamente você vai ter que estudar, mesmo que você não queira. Para se firmar, você vai ter que estudar. Mas não fique nas questões técnicas. Apenas. Cara, entenda você e as outras pessoas. E eu posso pôr um tempero nisso daí? Claro. A arte da guerra. Entenda você, as outras pessoas e o ambiente. Porque quem entende a si mesmo, quem entende o adversário, quem entende o ambiente, tem tudo para dar certo. E aí, Giovanni, eu tenho um lema que eu tenho conversado com todo mundo que trabalha comigo. Eu falo que 3 coisas a gente precisa fazer. 3 coisas básicas. Primeiro, conhecer. Segundo, se promover. E o terceiro, vender. E eu vou explicar isso. É assim, conhecer primeiro a você mesmo. Segundo, os produtos que você vende. Terceiro, o mercado. Promover a você mesmo. Nós somos um produto, a gente precisa se promover. Porque ninguém compra um produto antes de comprar o vendedor. E tem outra. Tem pessoas que acham que elas não são vendedoras. Elas são. Todos nós somos vendedores. As pessoas estão nos comprando a todo momento, nos relacionamentos. Ah, não sou vendedor. Porque as relações que a gente estabelece, elas têm uma compra, não tem uma compra financeira, mas tem a compra da afinidade, a compra da proximidade. Então, você é efetivamente um produto. Então, se promova enquanto produto. Promova os produtos que efetivamente você vende, ou os serviços que você vende, e a empresa cuja qual você está. Seja ela a A, a Z ou a Você S.A. E isso, cara, vai gerar sucesso, que é efetivamente o pedido, a venda, uma nova relação, uma nova amizade, um momento feliz. Então, cara, é o CPV, é o conhecimento, a promoção e efetivamente a venda, a realização de uma vida plena, de um sonho, de fazer aquilo que você tem de meta como objetivo. Então, eu tenho trabalhado nisso, cara. Eu estou estudando, eu estou conhecendo, eu estou me promovendo, eu estou efetivamente vendendo, eu estou efetivamente realizando as coisas. Porque se a gente parar e pensar nas pessoas que mudaram o mundo, cara, são grandes vendedores. O que o bendito Elon Musk faz hoje? Ele vende um sonho de ir para Marte. Todos os caras, desde os irmãos White, não sei como se fala, ao Santos Dumont, aí para defender os brasileiros, sim. Cara, eles defendiam o sonho de voar. E as pessoas embarcaram nesse sonho. O cara que inventou o telefone, a eletricidade, que é o Thomas Edison, os grandes desbravadores, cara, eles tinham um sonho. Porque sem um sonho você não entrava num barco e atravessava o atravessava o oceano para vir aqui para a América, cara. E isso começou aonde? Num processo de vender uma ideia, de vender um objetivo, de vender algo, entendeu? E a coisa mais importante, a vida da gente, cara, não precisa ser mudar o mundo. Pode ser mudar só a sua vida, que já tá bom. Você tem uma vida mais feliz. Imagina se todos os 8 bilhões, 7 bilhões, 9 bilhões de habitantes que tem esse planeta fizessem isso, quanto que a gente estaria melhor? Então, cara, é um pouco disso que eu diria para mim mesmo. Então, olha para você, olha para as pessoas, tenta aprender a entender quem é você. É isso.
E tem um detalhe que é interessante, assim, que você pode somar com isso dois sentimentos. Um sentimento que você pode, dois sentimentos que você pode levar sempre para você, que estar feliz, é o que você comentou, esteja feliz. Se a gente começa, o sorriso, ele abre portas, né? Se a gente começa a concentrar nisso, a lembrar disso, você começa o dia melhor e você vive uma vida melhor com as pessoas que você quer. Só que nunca deixa o sentimento de satisfação sobrepor. Então, eu vi um cara falando uma vez, eu achei fantástico. Você tem que estar feliz e insatisfeito, todo o tempo. Porque se você não está satisfeito, ainda você quer mais. Mas não é o insatisfeito de reclamar, porque você está feliz. É o insatisfeito de eu quero mais. É o insatisfeito, tipo assim, você comeu tudo que você queria? Não, eu ainda estou insatisfeito. Ou então eu parei antes, justamente para não ficar satisfeito ainda. Eu quero mais, mas eu quero melhorar, eu quero buscar mais, eu quero conhecer mais. E com o tempero de estar feliz, não vai te deixar um cara, vamos dizer assim, avesso, ou mesmo uma pessoa que possa estar pensando assim, eu quero melhorar, eu estou insatisfeito, isso pode virar uma armadilha para você. Então, esse foi uma frase que eu achei muito legal, foi um ator que é o cara que fez o pai do Chris, já viu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Só nos comerciais, nunca assisti um episódio. Um cara fortão, um morenão fortão, e ele falou no YouTube que eu vi, falou, cara, você tem que estar feliz e insatisfeito, porque você sempre está buscando crescer, sempre está buscando melhorar, mas você sempre está com humor, está com alegria, está com um brilho no olho. E aí, você soma isso, o fato de talvez, para quem está começando o ramo comercial, ter o estereótipo eu estou conectando com o vendedor. O vendedor é o Zé Curubu, então o vendedor é o picareta. E isso dá aquela amarração para a gente falar, não quero entrar no ramo de vendas. Quando você pensa, não, o cara que faz uma negociação, aquela pessoa que é um vendedor, que está trabalhando com ética, ele entrega uma solução para o cliente dele, faz o cliente produzir mais, faz o cliente ter vontade de receber ele, faz o cliente estar sempre de portas abertas. Aí você soma tudo isso, feliz, sempre buscando mais, e entendendo que o ramo de venda, o ramo comercial, ele tem toda essa beleza porque você está entregando uma solução para as pessoas, aí sim você faz um serviço completo e consegue ser efetivamente, vamos dizer assim, eficaz e satisfeito, não, corta o satisfeito, né? Você consegue ser eficaz no ramo comercial sem deixar a vida te estressar demais, porque é um ramo que tem desafios e vão te estressar. Eu acho assim, eu vejo isso como um pouco da, assim, a crença tá limitado. Cara, você não está limitado. O satisfeito e insatisfeito é isso, é porque às vezes, cara, eu estou satisfeito, eu cheguei no auge, não chegou, tem mais para alcançar, e a gente tem que tirar esses bloqueios da nossa cabeça. Cara, a gente pode muito mais, efetivamente muito mais, entendeu? Cara, não tem limite, cara, não tem limite. Então, assim, o impossível, como diz as bonitas frases, é aquilo que não foi realizado ainda, mas muito provavelmente vai. Então, assim, a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a grande maior parte da educação que a gente tem é de limitar as pessoas, entendeu? Eu dei o exemplo aqui do Renato, lendo aqui o Oliver Twist. Puta negócio legal, tô achando. Porque, assim, é um livro clássico, um livro de 400 páginas, o moleque tem 10 anos e tá lendo. Manda bala. Entendeu? E aí, assim, cara, a gente fica se limitando. Então, cara, tira essa preocupação. Cara, vai para frente, vai em frente, busca o que você quer aí fazer para sua vida e não fica pensando que é difícil, que é isso. Não, vai e faz. Acabou. Simples assim. Vai e faz. Nada está te prendendo. E a gente fica travando. Isso e aquilo. É o exemplo lá. É assim, ó. O ótimo é inimigo. O bom é inimigo do ótimo. Cara, eu não preciso ser ótimo 100%. Pode ser bom só. E às vezes o bom é o suficiente. E aí, cara, tem um negócio do perfeccionismo. Muitas pessoas são perfeccionistas. Mas tem que estar bonitinho. Cara, não tem que estar bonitinho, não. Uma coisa que eu tive que mudar no meu processo de gestão é assim, as pessoas não são iguais a mim. E cada um faz de um jeito. Eu tenho mania de planilha, que tem que estar bonitinho. O tamanho da coluna tem que ter 12,5, a altura é 15.
eu coloco as corzinhas. O cara me mandou uma planilha torta, cara, eu olho para aqui e falo, quero morrer. Mas, no passado, mas eu não estou lá para olhar a planilha, eu estou para olhar o conteúdo. Então, para de ser perfeccionista com coisa que não vai te dar resultado. Porque tem um ditado que um chefe meu dizia, que é assim, a força comercial não é medida pelo esforço, pelo resultado. Então, cara, para de ficar olhando o detalhezinho, para de ficar se diminuindo por causa de coisas pequenas e vai atrás do seu grande sonho, do que você quer fazer efetivamente para a vida aí. Giovanni, é uma satisfação, obrigado aí pela oportunidade, tá? Agora eu estou no Instagram também, tem uma continha no Instagram, vou fazer igual todo mundo faz. Se me siga lá no Instagram, é @wagnergonçalves.agr, para prestigiar a agricultura. Cara, muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com você. Magnão, eu que agradeço, cara, uma honra, foi uma aula e tamo junto, cara. Tô te aguardando aí pra gente fazer um churrasco, vamos tomar uma cerveja. Com Deus. Valeu, cara.